Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Um homem foi morto com um tiro na cabeça dentro de um trem na zona oeste do Rio de Janeiro. A polícia acredita que o crime foi premeditado. A mãe, que teve o filho de 24 anos assassinado, só espera uma coisa a partir de agora. Eu quero justiça sobre a vida do meu filho. O meu filho só tinha 24 anos e ele estava indo trabalhar. Não dá para continuar dessa forma, não dá, a nossa cidade não pode continuar dessa forma. Jairo Jonathan foi baleado dentro do trem. Este vídeo mostra o rapaz morto em um dos assentos. Ele saiu de casa, na zona oeste do Rio, para ir ao trabalho. Dentro do vagão, pouco antes da próxima parada, um homem se levantou e atirou na cabeça do garçom. A câmera de segurança não flagrou o momento do crime, porque antes de atirar, o suspeito cobriu o equipamento. O homem que atirou aproveitou o tumulto causado na estação e fugiu. A polícia está investigando a identidade dele, mas a família tem uma suspeita. Há pouco mais de um mês, a vítima teria sofrido ameaças por causa de um envolvimento amoroso. Ele foi ameaçado de início pelo marido da mulher, que ele se envolveu. Ele se envolveu com a mulher e foi ameaçado por conta disso. É a informação que nós temos do único problema, que ele se envolveu, que ele não cometeu crime nenhum. Logo após o crime, um flagrante chamou a atenção. Um rapaz de camisa preta se aproximou do corpo e roubou a mochila do garçom. Jairo trabalhava em um restaurante na zona norte do Rio. Era ex-paraquedista do Exército e tinha um filho de 3 anos. A mãe foi ao IML liberar o corpo do filho com o último presente que ganhou dele. Meu filho era um menino amoroso, carinhoso, era um jovem cheio de amigos, tá? Ele tinha um bom relacionamento com todas as pessoas, ele não tinha nada que motivasse essa crueldade. Eu não vejo uma justificativa. Veja agora outros destaques do Rede TV News. A Justiça do Rio de Janeiro determina que Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, volte para a cadeia. Os corpos do casal de idosos assassinado no Rio de Janeiro são enterrados no Ceará. No Texas, nos Estados Unidos, 50 migrantes são encontrados mortos dentro de um caminhão perto da fronteira com o México. Mais de 50 detentos morrem durante rebelião na Colômbia. E uma notícia positiva para o brasileiro: 277 mil empregos formais foram criados em maio. Foi o 5º mês seguido de alta. Peritos da Polícia Civil de Minas Gerais começaram as investigações sobre o incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte. O fogo começou depois de uma pane no sistema de oxigênio. 21 pacientes foram transferidos às pressas para outros hospitais. 3 morreram. Imagens de celular mostram os momentos de pânico e desespero quando o incêndio começou. Houve muita gritaria e correria. A fumaça tomou conta do corredor e janelas de vidro foram quebradas para ajudar na ventilação. O incêndio foi no 10º andar da Santa Casa, onde funciona um CTI com 50 leitos. As chamas se alastraram rapidamente depois que uma técnica de enfermagem percebeu que havia algo de errado no sistema de oxigênio. Como ela é uma brigadista da Santa Casa, ela percebeu a situação e apartou o paciente e assim que ela fez isso, o fogo se rebelou. Imediatamente, as equipes do Corpo de Bombeiros Militares realizaram o combate ao incêndio e evacuaram preventivamente todo o hospital, especialmente aquelas pessoas que poderiam ser evacuadas naquele momento. Pacientes foram levados às pressas para a rua em macas e cadeiras de rodas. Alguns foram carregados pelos enfermeiros. Este foi arrastado em um lençol. Luana está com um filho de 2 meses internado no hospital e ficou muito assustada. As escadas pareciam enxurradas, mas não eram de pessoas, o desespero. Nízia estava em casa e veio para a porta do hospital em busca de informações da irmã que está internada na Santa Casa. Foi muito susto, né? Que um paciente num prédio desse aqui, né? Sem saída, sem elevador, parou na hora, só a escada. A minha irmã ela não anda, não estava andando, né? Está sem locomoção nenhuma. Aí foi aonde que a gente ficou assustado por causa disso. No total, 931 pacientes estavam internados na hora do incêndio. Alguns foram embora e não retornaram. Cerca de 20 tiveram que ser transferidos para outras unidades. Segundo a Polícia Civil, 3 não resistiram e morreram. A Santa Casa confirma 2 mortes. Otávio Jordani Melo Rezende, de 23 anos, que estava em tratamento contra um câncer,
e César Freitas de Jesus, de 51 anos, internado há uma semana por causa de uma infecção nas pernas. De acordo com familiares, o quadro deles era estável. 26 funcionários que estavam no hospital no momento do incêndio estão internados, mas sem gravidade. Desde fevereiro deste ano, o plano de combate a incêndio e pânico da Santa Casa está em processo de atualização. Segundo os bombeiros, não há irregularidades no prédio. As adequações solicitadas na última vistoria estão sendo implementadas. As intervenções de infraestrutura giram por volta de R$2 milhões que nós temos que investir no prédio, em corrimões, em rotas de fuga, em situações em equipamentos, enfim, nós temos que fazer todo um dimensionamento e estamos fazendo. Estas imagens mostram a destruição provocada pelo fogo. Leitos e equipamentos do CTI ficaram queimados. Hoje, peritos da Polícia Civil estiveram no local para iniciar as investigações sobre as causas do incêndio. Um laudo da Defesa Civil atestou que não houve dano à estrutura do prédio. O 10º andar da Santa Casa permanece interditado. No Ceará, foram enterrados os corpos dos idosos assassinados no Rio de Janeiro por um oficial da Marinha. A cerimônia foi neste cemitério em Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. Geraldo Coelho tinha 73 anos, a esposa, Osélia Coelho, 72. Felipe, o filho do casal, veio do Rio para se despedir dos pais. No Rio de Janeiro, a Delegacia de Homicídios da capital informou que após a prisão em flagrante do oficial da Marinha apontado como autor dos crimes, o caso foi remetido à Justiça. Cristiano Lacerda, capitão de fragata, continua internado sob custódia no Hospital Naval. Segundo a polícia, na madrugada de sábado, Cristiano matou a facadas Geraldo e Osélia, no condomínio onde mora na zona sul do Rio. O acusado vivia um relacionamento amoroso com Felipe Coelho. Eles ainda moravam juntos, mas estavam em processo de separação. Felipe teria sido agredido pelo ex-companheiro meses antes. O militar não aceitava o rompimento e teria matado os ex-sogros por vingança. Geraldo e Osélia foram visitar o filho no Rio de Janeiro no dia 17 de junho e voltariam para casa nesta semana. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que Monique Medeiros, mãe de Henri Borel, volte para a cadeia. A gente vai ao vivo ao Rio de Janeiro falar com o repórter Tony Vendramini. Tony, boa noite. O que motivou essa decisão? Boa noite, Lacombe. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham. A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu por unanimidade pela volta da Monique à prisão. Os desembargadores acataram um recurso do Ministério Público contra a decisão do início de abril para que Monique Medeiros cumprisse prisão domiciliar com o uso da tornozeleira eletrônica. A defesa da mãe de Henri alegava que ela vinha sofrendo ameaças na prisão. O relator da ação de hoje, o desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, criticou a juíza Elizabeth Machado Louro e afirmou que não houve comprovação desses fatos. Devido a essas supostas ameaças, ela deverá ser encaminhada a uma unidade especial da Polícia Militar ou então do Corpo de Bombeiros. E isso pode acontecer já nas próximas horas. Na sexta-feira, esse mesmo desembargador já havia negado um pedido de relaxamento de prisão de Jairinho. A defesa do ex-vereador questionava a manutenção da prisão preventiva, já que a Monique estava solta. Lembrando que o Henri Borel, de 4 anos, morreu no dia 8 de março do ano passado. A denúncia do Ministério Público afirma que ele foi vítima de torturas pelo então vereador Jairinho. A Monique Medeiros também responde por homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunhas. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony. Olha, a família do vigilante Jorge Luiz Antunes, que foi morto durante um tiroteio entre criminosos e seguranças de um shopping no Rio de Janeiro, já prestou depoimento. Na saída da Delegacia de Homicídios, os parentes de Jorge Luiz disseram que confiam no trabalho da polícia. A gente confia no trabalho deles, entendeu? E isso foi passado para a gente que tá havendo desempenho sobre a questão. Eles estão trabalhando incansavelmente porque existem muitas perguntas sem resposta, o que a gente quer é resposta, né? Jorge Luiz morreu com um tiro na cabeça no último sábado durante troca de tiros entre criminosos e seguranças do shopping Village Mall, na Barra da Tijuca. Ele estava à paisana e trabalhava desarmado. Era o responsável por informar os seguranças sobre pessoas suspeitas.
A loja não informou o valor roubado. A investigação está sob sigilo. Precisamos de um resultado. Afinal de contas, foram 12 pessoas que entraram no Village Mall como se fosse quintal de casa. E vitimaram e trouxeram sofrimento para toda a família. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou os pintores Jonathan Correia Damasceno e William Oliveira Fonseca, acusados de matar a aposentada Marta Maria Lopes Pontes, de 77 anos, e a diarista Alice Fernandes da Silva, de 51. As duas foram assassinadas num apartamento na zona sul do Rio no último dia 9. Os acusados respondem por latrocínio, extorsão qualificada e incêndio. O motorista de um caminhão betoneira morreu depois de perder o controle da direção e invadir uma casa. O acidente foi em Belo Horizonte. A vítima havia acabado de descarregar uma carga de concreto quando entrou na rua com uma descida íngreme. De acordo com a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle da direção, não conseguiu fazer a curva e só parou após atingir uma casa. O homem ficou preso às ferragens e morreu antes de ser retirado. Peritos estiveram no local e uma investigação vai apurar o que teria causado o acidente. Em Londrina, no Paraná, câmeras de segurança flagraram um homem roubando uma capela. Ele faz o sinal da cruz e muda uma imagem de São José de lugar. Depois, vai até a imagem de São Miguel Arcanjo e a coloca dentro da blusa. Então, ele volta, faz o sinal da cruz de novo e pega a coroa de Nossa Senhora Aparecida, que é banhada a ouro. O ladrão está sendo procurado. Em Tianguá, no interior do Ceará, um motorista de 32 anos foi preso por dirigir embriagado numa rodovia. Imagens divulgadas em redes sociais mostram o carro fazendo zigue-zague na pista. Por um bom tempo, o motorista ainda dirige na contramão. Segundo a polícia, além de embriaguez ao volante, o homem foi autuado por desacato. Em Camaçari, região metropolitana de Salvador, 2 homens encapuzados foram flagrados assaltando um motociclista. Eles estavam em um táxi. Armado, um dos bandidos pega o celular e a carteira da vítima. Ele volta para o carro e foge. Até agora, ninguém foi preso. 2 criminosos renderam um frentista de 20 anos em Divinópolis, no interior de Minas Gerais. A dupla obriga o rapaz a abrir o caixa e depois a encher um galão com combustível. Repare que um dos bandidos está com um facão na mão. Mesmo não reagindo, a vítima é golpeada 2 vezes na região do abdômen. Antes de ir embora, o assaltante ainda pega a blusa do frentista. Ele foi socorrido e não corre risco de morrer. Os 2 criminosos foram presos. Uma grande operação desarticulou um esquema de corrupção e tráfico de drogas que funcionava num departamento da Polícia Civil de Minas Gerais. Um dos mandados foi cumprido nesta mansão que fica dentro de um condomínio de alto luxo em Ibirité, na Grande Belo Horizonte. No imóvel, que tem até um heliponto, foram apreendidos veículos importados, obras de arte e dinheiro. De acordo com as investigações, um grupo formado por policiais civis da Delegacia de Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de Carga de Belo Horizonte recebeu uma propina milionária para libertar um traficante. O criminoso teria ainda recebido de volta 36 quilos de cocaína, apreendidos em uma casa usada como laboratório para o preparo de drogas. 9 pessoas foram presas e 23 endereços alvos de buscas e apreensões. Os suspeitos devem responder por corrupção ativa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Em nota, a Corregedoria da Polícia Civil disse que ajudou na operação e que 6 policiais foram presos e levados para uma casa de custódia, onde estão à disposição da Justiça. A Polícia Federal fez uma operação contra a lavagem de dinheiro e a extração ilegal de ouro. Ao todo, foram expedidos 52 mandados de busca e apreensão em 8 estados e no Distrito Federal. Os agentes apreenderam ouro ainda em estado bruto. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de contas de 40 investigados, um total de 600 milhões de reais. Eles devem responder por estelionato, organização criminosa, falsidade ideológica, receptação e crimes contra a ordem tributária e a ordem econômica.
Câmeras foram descobertas nos banheiros de uma escola estadual da zona leste da capital paulista. A diretora foi afastada. Os equipamentos foram encontrados depois que um aluno foi chamado na diretoria da escola estadual Oswaldo Cruz. A direção mostrou algumas imagens em que o estudante estaria usando drogas. O adolescente desconfiou, foi checar e descobriu uma das câmeras no banheiro masculino. A namorada dele encontrou outro aparelho no banheiro feminino. A diretora mostrou para o aluno a filmagem dele, e o aluno, ciente de que não pode ter câmera no banheiro masculino, né? Falou para o pai dele e o pai dele entrou em contato com a polícia. A polícia veio aí aconteceu tudo isso que está gerando, né? Toda essa polêmica. Na delegacia, a vice-diretora disse que tem conhecimento das câmeras nos banheiros da escola e que os equipamentos são necessários para checar o comportamento dos alunos, como brigas e também uso de drogas. Uma mãe mostrou para nossa equipe uma gravação onde a diretora afastada tenta explicar a situação. A câmera é desligada, ninguém tem acesso a essa câmera porque tem um código e só quem entra sou eu. Quando eu percebo que tem alguma coisa errada, é pontual, eu vou lá e verifico. Numa reunião marcada para amanhã, a escola promete dar uma satisfação aos pais. A gente montou um grupo no WhatsApp referente a esse assunto. Teve alguns pais que foram fazer boletim de ocorrência. Esse comportamento, de alguma maneira, coloca as crianças e os adolescentes que frequentam aquele ambiente numa situação de constrangimento, numa situação eventualmente vexatória. Por essa razão é que o Estatuto da Criança e do Adolescente pune esse comportamento com uma pena de detenção que varia de 6 meses a 2 anos. Na verdade, é proibido. Eu acho que não é por aí que eles vão inibir os alunos ter uma má conduta, né? Corrigir a má conduta dos alunos, né? Então, eu acho que não é por aí. Não concordo, né? Em nota, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo disse que a instalação de câmeras dentro de banheiros não faz parte das diretrizes da pasta. Os equipamentos já foram retirados. O texto informa ainda que a diretora da unidade foi afastada até a conclusão das investigações. Em relação ao aluno que fez a denúncia, ele foi suspenso por 7 dias por questões disciplinares. A polícia também investiga o caso. Segundo o boletim de ocorrência, a vice-diretora da escola disse que as câmeras não invadiam a privacidade de ninguém, porque as imagens estavam restritas à área do corredor dos banheiros. O Rede TV News faz agora uma pausa de apenas 30 segundos. A gente volta já. Motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo anunciaram que vão entrar em greve a partir da meia-noite. Pois é, o repórter Murilo Rincon está ao vivo, tem mais informações para a gente, né, Murilo? Você sabe dizer por quanto tempo essa categoria vai ficar parada? Tem essa informação? Boa noite. Boa noite, Gabriela Lacombe. Boa noite para todo mundo ligado com a gente. Olha, inicialmente por 24 horas. Isso a contar a partir das 0 horas, ou seja, meia-noite desta quarta-feira. Então, o paulistano que precisa do transporte coletivo urbano municipal para ir ao trabalho ou realizar suas tarefas diárias, vai encontrar dificuldade a partir de amanhã. Conforme foi decidido em assembleia realizada na tarde de hoje, os trabalhadores decidiram retomar aquela greve que havia sido paralisada, no último dia 14. Entre as reivindicações da categoria estão a hora do almoço remunerada e o pagamento da PLR, que é a participação nos lucros e resultados. Por meio de nota, o Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos Urbanos de Passageiro de São Paulo disse que lamenta a decisão e que espera que pelo menos aí a frota mínima de 80% nos horários de pico seja cumprida. Também por meio de nota, a Prefeitura da capital informou que caso a greve seja de fato realizada, nesta quarta-feira, o rodízio municipal de veículos será suspenso. Já a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, disse que aquelas faixas exclusivas e os corredores de ônibus também serão liberados para a circulação de veículos de passeio enquanto durar a greve. De São Paulo, Murilo Rincon para o Rede TV News.
Obrigada, Murilo. E olha, o Brasil criou mais de 277 mil empregos com carteira assinada em maio. Foi o 5º mês seguido de alta. Todos os setores tiveram saldo positivo, viu? Destaque aí para serviços, com 120 mil novos empregos. Mais de 4 milhões e 200 mil vagas de trabalho já foram abertas no atual governo. Com isso, o Brasil atingiu a marca de quase 42 milhões de empregos formais. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A geração de empregos no Brasil em maio superou as expectativas do mercado. Em relação a abril, houve um aumento de 40% nas vagas. Todos os estados tiveram mais contratações do que demissões em maio. Em abril, a taxa de desemprego já estava abaixo dos 2 dígitos, 9,4%, a menor desde 2015. E no último ano, o Brasil teve a maior queda no desemprego entre todos os países do chamado G20, o grupo formado pelas maiores economias do mundo. O senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, adiou mais uma vez a apresentação do texto da chamada PEC 16, que fixa medidas para reduzir o impacto do aumento no preço dos combustíveis. A gente vai até Brasília falar com o repórter Igor Damasceno, que tem mais informações para a gente ao vivo, né, Igor? Me fala, para quando está prevista a apresentação desse relatório, hein? Ficou para amanhã por volta das 9 horas da manhã. Gabriela, boa noite a você, ao Lacombe, também para todos que nos acompanham. O relator da proposta, senador Fernando Bezerra, ainda está acertando os últimos detalhes do texto. A expectativa é votar a proposta no plenário amanhã mesmo, sem passar pelas comissões. Isso no início da noite. São necessários 49 votos para a aprovação. A chamada PEC 16 quer aumentar o valor do auxílio gás e garantir um botijão de gás a cada 2 meses para as famílias inscritas nos programas sociais do governo federal. O senador Fernando Bezerra também quer conceder um voucher de R$1.000 para os caminhoneiros. Segundo ele, são esses os profissionais que mais têm sofrido com o aumento do preço dos combustíveis. Agora, a medida mais importante da PEC deve ser o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600. Hoje, em evento no estado de Alagoas, o presidente Jair Bolsonaro disse que articula com o Congresso Nacional a aprovação deste aumento. Vamos acompanhar na reportagem. Com um investimento de R$ 142 milhões, o conjunto habitacional tem 89 prédios. No trajeto para o local da cerimônia, o presidente também participou de uma motociata. Em discurso, Bolsonaro ressaltou os esforços do governo para diminuir os impactos que a crise financeira tem causado à população mais pobre. Ele destacou a sanção da lei que reduziu a cobrança do ICMS sobre produtos e serviços essenciais, como combustíveis, gás de cozinha e energia elétrica, e disse que está conversando com o Congresso Nacional para aumentar o valor do Auxílio Brasil. No dia de hoje, está a Câmara e o Senado discutindo uma proposta de emenda à Constituição, que nós passaremos o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Deixo claro que outras medidas estão sendo tomadas. E também, no Auxílio Brasil, as mulheres, em certas condições, passam a ganhar R$ 1.200 por mês. Parlamentares de oposição protocolaram um requerimento para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar denúncias de irregularidades no Ministério da Educação. O pedido de CPI recebeu 30 assinaturas, 3 a mais do que o mínimo exigido. Para que a comissão comece a funcionar, é necessário que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, faça a leitura do requerimento em plenário. E a CPI do MEC é o tema da rodada de opinião. O maior pesadelo do governo pode se materializar às vésperas da eleição. A CPI da Covid foi um momento em que Bolsonaro enfrentou seu pior índice de popularidade à medida em que era exposta à gestão desastrosa da pandemia. Pois o roteiro se repete. O governo falhou na articulação política e não impediu a reunião de assinaturas para a CPI do MEC. Agora, corre atrás do prejuízo para que se instalem as CPIs que já estão na fila e comprometeriam governos do PT. Rodrigo Pacheco disse a interlocutores que não vai segurar a comissão parlamentar de inquérito e fará uma análise legislativa, não política. Até porque ele quer se reeleger presidente do Senado e não pode desagradar os pares. Nada impede que 2 CPIs funcionem ao mesmo tempo. O ano eleitoral no Senado é diferente. Apenas 1/3 das cadeiras será renovada. Portanto, há 54 senadores disponíveis para desgastar o governo.
A oposição conseguiu reunir as assinaturas necessárias para criar uma CPI do Ministério da Educação. Mais uma vez, no Senado, onde o governo tem dificuldade para organizar a sua base. É possível até que seja instalada, mas, convenhamos, é mais uma tentativa de se montar palanque eleitoral dentro do Congresso. Outra peça de teatro, inclusive com os mesmos atores. Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros já avisou que também quer um papel e a bancada do PT. Perda de tempo e principalmente de dinheiro público. As suspeitas de desvio no Ministério já são investigadas e não é de hoje pelas autoridades competentes. Polícia Federal, Ministério Público e CGU. Outro detalhe, a decisão se a CPI vai ou não começar cabe ao presidente da casa, Rodrigo Pacheco. Se ele seguir o regimento, não vai, porque outros pedidos de CPI estão na fila, entre elas a das ONGs. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que efetiva o sistema eletrônico de registros públicos. Na prática, a mudança vai unificar os sistemas de cartórios de todo o país e permitir registros e consultas pela internet. O sistema deve ser implantado até 31 de janeiro do ano que vem. O objetivo é reduzir os custos e a burocracia para facilitar a realização de negócios no Brasil. Fabricantes de queijo artesanal de todo o país comemoram um novo decreto do Ministério da Agricultura que facilita a regularização e a venda do produto. A nova determinação regulamenta a lei do queijo artesanal. É mais uma vitória na batalha pela legalização da venda dos queijos de leite cru produzidos em pequenas propriedades rurais. A partir dessa mudança, os serviços de inspeção municipal ganham poder para certificar produtores aptos a comercializar queijos e produtos lácteos em todo o Brasil. Antes do decreto, era exigida a aprovação da fiscalização feita pelas prefeituras e também pelas secretarias de Estado. Outro avanço do decreto é que o queijo artesanal passa a ter um selo exclusivo que obriga o produtor a ter a certificação do rebanho livre de doenças como a tuberculose e a brucelose. O prazo para a adequação às novas regras é de 3 anos, mas o certificado já pode ser solicitado. Uma plataforma digital vai ser criada para facilitar os pedidos. Em 2021, o Brasil registrou o menor número de homicídios dos últimos 10 anos. É o que mostra o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado hoje. Dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram uma queda de 6% nos registros de mortes violentas em todo o país. Foram 47.500 no ano passado, contra 50.400 em 2020. Os números divulgados pelo anuário compõem as chamadas mortes violentas intencionais, ou seja, os homicídios, os latrocínios, as lesões corporais, seguidas de morte, e as mortes cometidas pela polícia. E um fato que chama bastante atenção é que as armas de fogo continuam sendo o principal instrumento utilizado para matar no país. Elas foram utilizadas em 76% dos homicídios dolosos e em 66% dos latrocínios. A menor taxa entre as capitais foi registrada por São Paulo, 7,7 mortes por 100 mil habitantes. Na outra ponta está Macapá, com uma taxa 8 vezes maior, 63,2 mortes por 100 mil habitantes. Esse número tão alto na capital do Amapá fez vítimas como a empresária Ana Cátia Silva, de 46 anos. Nossa irmã Cátia Silva, que foi assassinada dia 8 de julho de 2020 por um policial civil em estado probatório. Até hoje ainda não explica-se que se existiu realmente um motivo para ele tirar a vida da nossa irmã. Ele vai a júri popular, ele vai sentar no banco dos réus e com certeza vai pagar pelo que fez com a nossa irmã por feminicídio. Já a redução de mortes em estados como São Paulo tem uma explicação. Essa é uma redução valiosa, ela precisa ser comemorada e precisa ser também entendida. E para compreender melhor o cenário brasileiro, é importante levar em consideração também as diferenças regionais. Os estados que se organizaram melhor, estruturaram políticas com mais fôlego, de mais longo prazo, para prevenção da violência, articulado com a repressão qualificada, tiveram mais sucesso.
Começou em São Paulo o principal evento de apostas esportivas do Brasil. O setor aguarda a regulamentação do mercado de jogos no país. O repórter Guilherme Lopes tem as informações. O evento reúne as maiores empresas de apostas esportivas do setor e conta com a participação de expositores e empresários do mercado. E neste ano, em especial, a indústria dos jogos está de olho no mercado brasileiro, aguardando a regulamentação das apostas esportivas. A lei foi aprovada em 2018, mas falta o governo definir as regras para o setor. Atualmente, as apostas esportivas movimentam mais de 20 bilhões de reais por ano, com potencial de crescimento no curto e médio prazo. Além disso, poderia gerar em tributos ao governo perto de 6 bilhões de reais. O Brazilian iGaming Summit ocorre até a próxima quinta-feira, com discussões e participações de palestrantes e expositores. A Rede TV acompanha o evento. É legal ver todo o empresariado e a evolução do setor no Brasil, né? Eu acho que a gente vem acompanhando faz tempo e essa é uma feira que vem crescendo, principalmente para trazer em pauta, para trazer discussão, para que haja uma regulamentação que faça sentido para o setor, que gere emprego, que gere renda. E eu acho que essa intenção é o país que a gente quer, mais rico, um país pulsante e que essa indústria venha com responsabilidade e que possa ser mais um pilar econômico para o país, né? Eu acho que é isso que todo mundo espera. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até uma próxima. A gente volta amanhã. Boa noite.